desse vídeo é fazermos uma apresentação breve do texto que encaminhamos para o Interedo 2021, que se chama O Materialismo Dialético Histórico e a Educação Crítica, Desafios diante do Contemporâneo. Neste texto, trabalhamos um pouco com a perspectiva do materialismo histórico dialético, desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, enquanto uma teoria social voltada aos elementos materiais da existência, notadamente a questão do trabalho, visto como elemento ontológico ou condição necessária para a existência da espécie humana. Para o marxismo, para Karl Marx e Friedrich Engels, os precursores do materialismo histórico dialético, uma das questões fundamentais da sociabilidade e da própria existência, enquanto condição da existência humana, é justamente o trabalho como este ato por meio do qual os indivíduos, os seres humanos, entram em contato com a natureza, dominam essa natureza no sentido de poderem consolidar formas de tornar viável a sua existência. Então, nesse sentido, uma teoria conhecida, notadamente na América Latina, que leva em consideração principalmente os elementos materiais da existência, a partir justamente dessa composição do trabalho e de uma leitura que acaba se consolidando a partir disso, que leva em consideração os distintos modos de produção por meio dos quais as sociedades ocidentais foram se desenvolvendo, desde o modo de produção escravista, passando pelo modo de produção feudal, até chegarmos ao modo de produção capitalista e, segundo a leitura desses autores, do ponto de vista de uma continuidade histórica embasada numa dialética, ou seja, numa oposição entre distintas classes sociais que fazem necessariamente com que o motor da história continue o seu processo evolutivo, nós teríamos a possibilidade de desenvolver o chamado modo de produção comunista, certo? O texto, então, ele apresenta no primeiro momento essa questão e no segundo momento discorre mais precisamente sobre a questão da educação, a influência do materialismo histórico dialético no campo da educação. Sabe-se que Marx e Engels escreveram poucas coisas relativas à educação de forma mais precisa, o seu trabalho se deu, podemos dizer, numa perspectiva mais econômica e mesmo sociológica, do ponto de vista do olhar para a sociedade industrial que se desenvolvia no século XIX, que é o século em que esses autores vivem, e por meio das suas análises que fazem da sociedade inglesa, mas também da sociedade europeia, a partir desse processo de industrialização e da consequente consolidação das duas classes sociais que entram em choque ou que dão visibilidade para esse novo momento da história, a classe burguesa detentora dos meios de produção e a classe do proletariado, ou seja, aquela constituída pelos indivíduos que, vindos do campo e não sendo possuidores dos meios de produção, das fábricas, dos terrenos, dos equipamentos utilizados nas fábricas, precisavam vender a sua força de trabalho em troca de um salário para sobreviver. Nesse sentido, o trabalho desses autores se voltou muito mais para entender este contexto adstrito ao mundo do trabalho fabril, nessa sociedade que passa a ser uma sociedade cada vez mais caracterizada pela urbanização e por essa relação em que o homem, a partir da máquina, a partir da revolução industrial, da substituição da mão de obra manufaturada por uma mão de obra fabril, consolida um novo tipo de relação, inclusive do ponto de vista dos indivíduos que participam do processo produtivo. Nesse sentido, o modo de produção capitalista para Marx e Engels consolidam determinadas forças produtivas, agora angariadas no interior das fábricas, e também relações de produção específicas, que então acabam se consolidando do ponto de vista dessa relação do trabalho que passa a ser uma mercadoria a ser vendida também no mercado. A partir disso, o texto, então, ele retrata um tanto a questão da educação, porque, como dissemos, embora Marx e Engels não tenham desenvolvido uma leitura mais precisa, direcionada especificamente para a questão da educação, eles acabaram, o materialismo histórico dialético, a obra desses autores, acabou influenciando muito significativamente as obras do campo da educação que foram produzidas a posteriori, certo? E, normalmente, essas obras, a própria pedagogia socialista que surge após a Revolução Bolchevique de 1917
e as próprias tendências pedagógicas chamadas de pedagogias críticas, que levam em consideração esse olhar então da escola dentro de uma sociedade dividida em classes e que se desenvolve inclusive no Brasil de forma muito precisa a partir das décadas de 50, 60, 70, a partir de autores como Paulo Freire, Dermeval Saviani e outros, né? Percebemos então que essa perspectiva, este olhar sociológico para a sociedade acaba envolvendo, influenciando de forma muito significativa perspectivas pedagógicas ou olhares do ponto de vista da educação, chamadas então de perspectivas críticas, que se desenvolvem não só na Rússia, mas também posteriormente em outros países como o próprio Brasil, como acabamos de dizer. E normalmente essas discussões elas partem de alguns parâmetros que foram trabalhados por Marx e Engels. Por exemplo, por meio da questão da educação e da sua relação para com a divisão social do trabalho. Acho que as perspectivas críticas, então, que surgem a partir desse olhar marxista, elas levam em consideração de forma muito precisa o fato de que a escola e a escola capitalista ela está situada numa sociedade dividida em classes. E nesse sentido, a própria divisão que se faz da escola, por exemplo, entre escola privada e escola pública, uma escola voltada mais para filhos de uma determinada classe social e uma outra escola, então, direcionada para filhos de uma outra classe social, ou seja, a escola atravessada por essa divisão de classes é um elemento fundamental que perpassa as perspectivas críticas e isso vem desde o tempo dos escritos de Marx e Engels nesse sentido. Uma outra questão que é levada em consideração normalmente quando se retrata nessas perspectivas críticas a partir então dessa influência do materialismo histórico dialético tem a ver com a questão da relação entre educação e trabalho, é um elemento muito fundamental, vistos como elementos indissociáveis, porém coextensivos. Então é importante levar em consideração que para as perspectivas críticas, o trabalho como uma categoria fundamental, desde Marx e Engels, também é levado em consideração por essas perspectivas, ou seja, uma educação precisa necessariamente levar em consideração a capacitação, principalmente dos filhos dos trabalhadores, no sentido de unificar o conhecimento teórico com o conhecimento prático. Um outro elemento que é levado em consideração desde Marx e Engels, do ponto de vista do olhar para esse aspecto, para esse âmbito educativo, da educação formal, passa pela questão da construção de uma concepção de educação. Quando Marx e Engels, por exemplo, colocam que a educação seria composta por 3 elementos: pela educação intelectual, pela educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de ginásticas militares, como eles colocavam na época, e uma educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos diversos ramos industriais. É muito interessante, então, levar em consideração essa perspectiva educacional, que muitos chamam, inclusive, de uma perspectiva politécnica, da politecnia, de uma formação, ou então também, por outro lado, de uma formação omnilateral e não unilateral. O que seria essa formação educativa omnilateral, mais extensiva, Justamente essa que leva em consideração o conhecimento intelectual, a ginástica, a educação física, o físico e o conhecimento tecnológico. Ou seja, esses 3 elementos abarcariam uma formação mais geral e mais extensiva que possibilitaria então os indivíduos conhecerem, dominarem o processo, inclusive os processos produtivos. E aqui repetimos um outro elemento então que estaria presente desde a época, que está presente desde a época de Marx e Engels, que foi acoplado às perspectivas pedagógicas críticas do contempo, desde o século XIX até o contemporâneo, passa justamente então por essa perspectiva da politecnia, nessa perspectiva de uma formação mais ampla, então levando em consideração este homem omnilateral e não o homem unilateral, formado por vezes nas sociedades capitalistas, notadamente a partir de um viés muito específico que faz com que esse indivíduo então se especialize numa determinada área do processo produtivo e tornando esse sujeito muito limitado no sentido de ser aquele que não conhece efetivamente as distintas fases do processo produtivo e que ao mesmo tempo, ao trabalhar de forma muito rotineira nesse tipo de trabalho, que é um trabalho muito específico, maçante, acaba por vezes desenvolvendo determinados tipos de problemas, inclusive de doenças, que precisariam ser tratadas do ponto de vista do ambiente produtivo. Esses seriam alguns pontos
básicos, digamos assim, que as chamadas pedagogias críticas, então essas que advêm depois do desenvolvimento do materialismo histórico dialético, passam a levar em consideração para desenvolver as suas perspectivas. Passando então por aquilo que dissemos numa parte do vídeo, pelas chamadas pedagogia socialista, né, que se desenvolve a partir da Revolução Bolchevique de 1917, por meio de figuras como Pistrak, né, foi doutor em ciências pedagógicas, professor e membro do Partido Comunista desde 1924, que vai falar, de um certo modo, de uma perspectiva da educação, então, que leva em consideração os interesses dessa sociedade socialista que se pretendia consolidar, né? Então ele fala, ó, em termos mais concretos, é preciso que a nova geração compreenda, em primeiro lugar, qual é a natureza da luta travada atualmente pela humanidade. Então, o elemento político aqui de classe, né, aparece nessa perspectiva de Pistrak. Em segundo lugar, qual o espaço ocupado pela classe operária nessa luta. Em terceiro lugar, qual o espaço que deve ser ocupado por cada adolescente. Né? E, finalmente, que cada um saiba, em seus respectivos espaços, travar a luta pela destruição das formas inúteis, substituindo-as por um novo edifício. Nesse sentido, Pistrak vai falar, tentando compor, né, uma perspectiva pedagógica de produção, de organização do espaço educativo e da composição de um outro tipo de sujeito, né, mais adequado a um novo tipo de sociedade que eles propunham então na época. Nesse sentido, os jovens, para ele, precisariam ser ensinados, então, diante de algumas habilidades. A habilidade de trabalhar coletivamente, né, ou seja, de cada um encontrar o seu lugar no coletivo, substituindo esse individualismo da sociedade capitalista. A habilidade de abraçar organizadamente cada tarefa, ou seja, a capacidade dos indivíduos de se inserirem no processo produtivo para além, a priori, da sua especialização, né? E, em terceiro, trabalhar a capacidade no sentido da criatividade organizativa. Então vejam que aqui você tem elementos formativos interessantes desenvolvidos por um dos sujeitos, né, dos pedagogos, então, da chamada pedagogia socialista, que foi Pistrak. Outra educadora importante, né, nessa perspectiva da pedagogia socialista foi a Krupskaya. A Krupskaya foi esposa de Lenin, inclusive, né? E a Krupskaya trabalhou, então, também com alguns aspectos importantes retirados justamente dessa perspectiva politécnica de Marx, ou seja, ela dizia que deveríamos levar em consideração, do ponto de vista da escola socialista, a educação mental, a educação física e a educação tecnológica como elementos fundamentais para desenvolver esse novo indivíduo, né, adequado então a esse novo tipo de sociedade que se buscava na época. Outro autor então que é retratado, né, que é muito conhecido quando se fala dessa escola pedagógica socialista é Makarenko. Makarenko nasceu na Ucrânia e vivenciou os processos pré-revolucionários e acabou assumindo, digamos assim, a direção de uma colônia, né, de formação de indivíduos, a chamada, inclusive que ficou muito conhecida como a colônia Gorky, né, ficou muito famosa esse nome aí. E ele, dentre outras coisas, ele incentivou um trabalho de autogestão na escola, né, de autogestão financeira, porque ele entendia que a autogestão agiria como um pedagogo formidável. Ou seja, uma das preocupações do Makarenko era desenvolver formas organizativas dos indivíduos nesses ambientes escolares em que esses indivíduos adotassem atitudes que tornassem viável, do ponto de vista da gestão financeira, essas instituições. Veja, um elemento importante nesse sentido, né, que leva em consideração, dentre outras coisas, a própria relação entre aspecto intelectual, conhecimento científico, né, que é, desde o nascimento das escolas modernas, um dos parâmetros fundamentais. A escola surge para transmitir o saber acumulado historicamente, né, na sociedade, mas leva em consideração aqui nessa perspectiva do Makarenko, então, uma capacidade de organização de trabalho, tornando a escola passível de se autogerir, né? Talvez ficando independente do necessário recebimento, digamos assim, de recursos, né, advindo de outros lugares. Então, aqui, no nosso texto que encaminhamos para o evento, a gente trabalha um pouquinho com esses autores para mostrar um pouco dos pressupostos e de que modo eles tentaram organizar a chamada escola socialista, então, a partir da Revolução de 1917. E trabalhamos também, então, para finalizar nesse texto,
um pouco da pedagogia ou da educação crítica no Brasil, né? Mostrando de que modo essa perspectiva foi se desenvolvendo na sociedade brasileira. E usamos ali como referência tanto Dermeval Saviani como José Carlos Libânio, né? Que vão falar de tendências pedagógicas ou das principais tendências, das principais perspectivas pedagógicas que atravessaram o Brasil na sua história, né? Então, por exemplo, Libânio vai falar que as principais tendências pedagógicas que influenciaram historicamente o campo da educação brasileira foram as de tendência liberal, certo? E as de tendência progressista, né? E Saviani, por sua vez, vai falar que as principais teorias da educação que atravessaram o campo educacional brasileiro na sua história foram aqueles que chamam então das perspectivas não críticas, ou seja, as tradicionais, né, adequadas aos pressupostos liberais e capitalistas, né? Ele fala no segundo momento das perspectivas crítico-reprodutivistas, que advêm daqueles autores como o próprio Pierre Bourdieu, por exemplo, francês, que fazem críticas da escola burguesa, mas que, segundo essa perspectiva do Saviani, ao mesmo tempo que fazem críticas a essa escola, eles não apontam necessariamente soluções, digamos assim, para a superação deste modelo educacional. E no terceiro momento, adviria, então, existiria uma tendência pedagógica, segundo Demerval Saviani, que ele chama de uma tendência revolucionária, certo? Que então adota uma leitura crítica, inclusive alguns autores vão falar, como Ivan Illich, por exemplo, um autor que ficou conhecido por falar da necessidade de se superar as escolas tais quais as conhecíamos à sua época e provavelmente tal qual a conhecemos hoje, né? Uma leitura muito mais radical no sentido de mudar, de propor uma mudança muito mais radical na formatação dessas escolas. Então aqui nós trabalhamos no texto um pouquinho sobre essa perspectiva que trouxe o Libânio, né? Quando ele vai falar dessa perspectiva liberal, da tendência liberal, que ele divide, inclusive, do ponto de vista didático, né? Para explicar, né, os distintos momentos históricos em que essa perspectiva tradicional liberal ela se fez presente, né, do ponto de vista da organização das escolas, em que ele vai falar, então, de uma tendência liberal tradicional no primeiro momento e depois de uma tendência liberal renovada, que ele chama, né? Que ele chama inclusive de progressivista, não confundir o progressivista com progressista, né? Progressivista, ele vai dizer que passa por figuras importantes como Montessori, o De Crowley, o Piaget, que são autores que passam a ser estudados ou passam a ser ouvidos, digamos assim, do ponto de vista das perspectivas pedagógicas, ou então estudiosos que passam a influenciar determinadas formas de atuar da escola, adequando essa escola às próprias mudanças pelas quais o capitalismo, notadamente no século XX, passa. Nesse sentido, essa perspectiva progressivista, né? Mas que, segundo o Libânio, embora dentro de uma perspectiva de adequação a novos momentos históricos, não deixa de ser ainda uma perspectiva tradicional, liberal, adequada, inclusive às ideologias advindas da perspectiva capitalista, né? Inclusive uma outra perspectiva que o Libânio vai dizer, que atravessa a pedagogia brasileira, é o que ele chama da tendência liberal tecnicista, que é justamente essa que leva muito fortemente em consideração o fato de trabalhar com o capital humano, né? A famosa teoria do capital humano, ou seja, o papel da escola seria eminentemente aquele de preparar o indivíduo, esse capital humano, para que ele pudesse então, ao sair da escola, ocupar um lugar no mercado de trabalho, nas empresas, nas indústrias, contribuindo desta forma para o aprimoramento das próprias indústrias, das empresas e, consequentemente, para o aprimoramento da sociedade capitalista. O Libânio, então, já encerrando o vídeo, né, vai falar no segundo momento, então, do crescimento ou do surgimento em países como o Brasil de uma perspectiva pedagógica crítica, né? Então ele vai falar de uma perspectiva libertadora e libertária, né? A libertadora, inclusive, ele liga a figura de Paulo Freire, conhecidíssimo, né, autor Paulo Freire, no sentido da produção, então, da criação
de um outro tipo de perspectiva pedagógica, que faz toda a crítica da educação bancária, do que Freire chamava de uma educação bancária, que era só depositar conhecimentos nos alunos, né? Ou seja, em que se colocava também a figura do professor como fundamental e a do aluno como irrelevante quase, né? Então Paulo Freire vai inverter esse processo, principalmente quando trabalha com camadas populacionais mais populares, em que ele desenvolve o seu método, né, de alfabetização, inclusive a partir dos chamados temas geradores, ou de questões que partem do mundo deste sujeito, né, do educando, certo? E o próprio Libânio vai, então, também colocar que uma outra tendência pedagógica progressista, né, crítica, né, é justamente a que ele desenvolve, ou que ele propõe, né, que ele chama da tendência crítico-social dos conteúdos, ou seja, que ao mesmo tempo que leva em consideração o fato de que a escola está atravessada por questões de classe, de luta de classes, né, dentro de uma sociedade dialética, de conflitos, que é a sociedade capitalista, é necessário levar em consideração, para além desse aspecto político importante também, o fato de que a escola precisa manter-se em uma seriedade no trato com a questão científica, né, que o fundamental da escola é trabalhar com o conhecimento científico historicamente acumulado e que não se deve abrir mão disso, porque se assim fizermos, estaríamos talvez inconscientemente contribuindo para a derrocada ou para o empobrecimento do ponto de vista do trabalho a ser feito pelas escolas, ok? Esperamos que com isso tenhamos ajudado o pessoal a entender um pouquinho, então, deste texto que apresentamos no Interedo 2021. Um abraço a todos.